Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o teste da linguinha, que é o teste para avaliação do frênulo lingual. O frênulo, né, é essa membraninha que fica embaixo da língua, que todo mundo tem essa membrana, tá gente? Então olhem no espelho, levantem a língua e vocês vão ver que lá atrás da língua a gente tem uma membraninha que prende a língua na base aqui da mandíbula. Isso é normal. O problema... isso é o que as pessoas chamam de freio, tá? Então freio é a mesma coisa, é que o certo é frênulo. O problema é quando essa membraninha, ela não está lá atrás na língua, ela está no meio da língua, na ponta da língua ou inserida. Ao invés de estar inserida na base aqui na mandíbula, ela está inserida na gengiva. Então, quando essa membraninha está nessas localizações, ela atrapalha a mobilidade da língua. Se vocês repararem, para falar, a gente move a língua, a gente encosta a ponta da língua no céu da boca o tempo inteiro. Prestem atenção quando estiverem falando. Quando a gente tem esse frênulo curto, que é o que as pessoas chamam também de língua presa, acabei de lembrar, a gente tem uma limitação na mobilidade da língua. A gente não consegue encostar a ponta da língua no céu da boca. E aí fica aquela fala soprosa, aquela fala fanha, né? E qual é o problema disso no nosso bebezinho recém-nascido? Por que a gente tem que avaliar esse frênulo lingual nesse neném? Porque essa ausência da mobilidade da língua, esse fato de não conseguir pôr a língua para fora, isso faz com que que o bebezinho não consiga fazer um movimento chamado de canulamento, que é fazer o Czinho com a língua para encaixar no peito, e o movimento de extração do leite, porque a gente acha que na mamada a gente só precisa olhar o movimento do lábio, então aquela coisa do lábio inferior invertido, né? A boquinha de peixinho, mas não é só isso. Para o bebê conseguir fazer uma boa extração de leite, ele precisa fazer uma pressão na auréola da mãe, né, na parte escura da mama, com a ponta da língua. Então ele precisa trazer a língua para frente do lábio. E o bebê que tem essa membraninha, né, que tem essa língua presa, ele não consegue fazer esse movimento de trazer a língua para frente. Então ele começa a encostar a ponta da língua no mamilo da mãe, e isso causa bastante fissura e bastante dor na amamentação. E não consegue fazer uma boa extração de leite, e com isso ele acaba não ganhando peso e não estimulando a produção de leite da mãe. Quando ele não estimula adequadamente a produção de leite desde os primeiros dias, a gente faz uma pojadura tardia, a gente faz uma baixa produção, a mãe não tem aquela mama ali cheia e flácida. E é por isso que existe o teste da linguinha, que é o objetivo de que todo bebê tenha essa avaliação, seja olhado o frênulo lingual desde a maternidade, né? Desde os primeiros dias de vida. E na verdade, gente, a gente acaba deixando passar muitos casos por dificuldade na avaliação mesmo, porque um dos critérios da avaliação é o bebê conseguir pôr a língua para frente do lábio. E às vezes a gente não consegue fazer o neném fazer isso, simples assim. Então, com isso, a gente acaba não conseguindo fazer uma boa avaliação e muitos bebês chegam depois no consultório com dificuldade da amamentação e a gente vai ver realmente tem às vezes um freio lingual curto que pode sim estar atrapalhando. E se o bebê tem esse freio, tem essa membraninha maior ou mais curta, prendendo a língua, prendendo a ponta da língua, a gente recomenda um procedimento chamado frenotomia, que nada mais é que o corte da membrana. Esse procedimento pode ser feito pelo próprio pediatra no ambiente de consultório, pode ser feito por um dentista, né, um odontopediatra, e pode ser feito por um cirurgião pediatra. Mas uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês é tomar cuidado que nem toda dificuldade na amamentação é por causa do freio. Então, às vezes eu recebo algumas crianças vindo das consultoras ou vindo já de outros pediatras com esse questionamento. E é o freio curto, não tá mamando, tem que fazer o procedimento. E não tem que fazer porque esses bebês não têm o freio curto, não tem nenhuma alteração dessa membrana. Então tomem cuidado também por não achar que todo bebê com dificuldade da amamentação tem o frênulo lingual curto, que isso não é verdade. E eu já vi às vezes as crianças ser submetidas ao procedimento sem indicação, porque o frênulo está lá atrás, a criança super move a língua adequadamente e acaba fazendo o procedimento de forma desnecessária. Então, na medicina, a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, né? Então, não pode deixar de avaliar o frênulo, porque a criança que tem o frênulo curto tem, sim, problemas na amamentação, mas a gente não pode achar que toda vez que a criança tem problema na amamentação, a culpa vai ser do freio, porque às vezes não é. Então, nós precisamos ser muito atentos, nós profissionais, pediatras, as consultoras, todo mundo que avalia, as fonoaudiólogas, todo mundo que avalia esses bebês, para fazer o diagnóstico correto. Se for o freio, vamos sim fazer a frenotomia, mas se não for, vamos entender que outra coisa pode estar afetando aí a amamentação, e eu já falei aqui sobre diversos fatores, então voltem alguns vídeos para entender um pouco melhor sobre isso. Mas nem tudo é freio, tá bom?